Fala galera, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal #PartilNuvem. Tô chegando hoje com conteúdo novo, extremamente novo. Na verdade, o que eu vou falar hoje ainda está em preview. Eu gosto de trazer os conteúdos quando eles já saíram do preview, mas como essa funcionalidade é muito legal, tem pouco assunto ainda na internet, eu resolvi trazer ela aqui meio que em primeira mão em português, para que você possa identificar se esse recurso pode ajudar você. Eu tenho certeza que muita gente vai se valer desse recurso, que é o Microsoft Entra ID Internet Access. Simplificando, ele é basicamente um proxy de navegação web que você controla ele através do Entra ID. Você pode utilizar para todos os seus colaboradores, independente de onde eles estão navegando, se está dentro do seu ambiente on-premise, se está na VPN, se está navegando de casa, você consegue criar regras, fazer bloqueio, trabalhando integrado com o Entra ID, simulando uma função de proxy. Então, já assiste esse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, que a gente vai começar a falar desse conteúdo agora. Então, para a gente começar, esse é um item que ainda está em preview, mas é muito legal, eu já quis trazer em primeira mão para que você possa entender como que ele funciona, se ele vai poder ajudar você, daqui um pouco você já começar a fazer testes, sempre deixa a observação, não use o produto na sua totalidade em produção se ele ainda está em preview. Espere ele sair em GA para que você tenha segurança, tenha um SLA coberto. Mas é muito bacana a gente já conhecer as funcionalidades e saber que elas vão poder nos ajudar num futuro breve. Que o roadmap para que o nosso controle de internet, que a gente chama de Global Secure Access dentro do Entra ID, esteja em GA em brevíssimo tempo. Para que a gente possa acessá-lo, a gente vai trabalhar com a console do Entra ID. Não pelo portal do Azure, e sim pelo entra.microsoft. Deixa eu trazer aqui para vocês que vocês já possam identificar no detalhe através aqui do entra.microsoft.com, certo? Então, essa é a console que você vai utilizar. Esse item aqui, tá, pessoal? Entra.microsoft.com, ele vai jogar você para a console do Entra ID e não Entra ID através do portal do Azure. Estando aqui na console, aonde que a gente vai trabalhar? Essa console do Entra ID é uma console muito grande, ela é uma console que tem N opções e que o objetivo dessa aula especificamente é com que a gente trabalhe com essa parte aqui, ó, pessoal. A parte onde a gente vai estar focado diretamente. O nosso objetivo é estar trabalhando diretamente aqui com a parte do Global Secure Access, tá? Notem que ele ainda está mostrando aqui como preview, porque realmente no momento que eu estou gravando essa aula, ele está em preview. Então vamos para essa parte para a gente entender um pouquinho como que a gente pode trabalhar nisso e como que a gente vai configurar. Aonde a gente vai estar, né, realizando a maior parte dos laboratórios, eles vão se enquadrar diretamente aqui nesse item aqui, onde a gente tem o Security Profile e também o Connect Filtering. A partir daqui é onde a gente vai estar trabalhando diretamente. E esse ponto aqui é extremamente importante. Client Download, já vou explicar para vocês na sequência. Como que funciona de maneira geral essa composição? Você precisa fazer o download do cliente, inclusive eu vou clicar aqui na parte do client download, ele já vai trazer o link para que você possa trazer. Importante que ele vai validar não somente, né, dispositivos Windows, ele vai conseguir suportar outros tipos de dispositivo também. Claro que cada dispositivo vai ter alguns itens de limitação para que você possa trabalhar. É importante, né? Vamos falar do caso Windows, que é o caso onde a gente vai utilizar de maneira geral. A gente precisa trabalhar com Windows 10 ou Windows 11 e a gente precisa estar, né, logado em uma máquina que tem o processo de Entra ID. Join no Entra ID. Se você não sabe como fazer o processo de Join no Entra ID, clica aqui nesse card que eu vou deixar deste lado aqui, na verdade, onde eu fiz o vídeo do YouTube há pouquíssimo tempo, quando você fazer o processo inserir suas máquinas no Entra ID. A máquina pode estar tanto num Join diretamente no Entra ID, se você trabalha sem o Active Directory Domain Service, e se você tem um ambiente híbrido com Active Directory Domain Service, a máquina precisa passar por um processo de Hybrid AD Join. Então, nesses dois cenários, você vai estar coberto. Você vai instalar o cliente dentro da sua máquina, dentro dos seus clientes. O cliente é compatível para que você faça a distribuição via um script ou via Intune, né? Se você está com os dispositivos espalhados aí, não só dentro do seu ambiente, então você pode fazer a distribuição deles via Intune e ele vai identificar automaticamente o usuário que está logado. Esse usuário conectado, automaticamente ele vai logar. Dentro desse perfil, a gente escolhe
como que a gente quer redirecionar esse tráfego. Então, por exemplo, aqui na minha configuração, esse item aqui em cima, né, o Traffic Forwarding, ele é extremamente importante. Por quê? Porque através daqui, onde eu consigo dizer o que eu quero filtrar. E a gente tem basicamente 3 profiles. A gente tem o 365 Access Profile, então para muita gente que pedia, tem como eu bloquear o acesso a um determinado aplicativo do 365, eu quero liberar somente um determinado item para o usuário, agora tem. Você vai conseguir usar essa política de profile de acesso aqui do 365. Tá? Então, através daqui, você vai conseguir ter esse auxílio. Depois, a gente tem esse segundo perfil aqui, que é o Private Access Profile. Ele é utilizado para que você use em aplicações privadas, aquelas aplicações que não estão expostas para a internet. E o que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o que mais interessa neste momento, é você utilizar o Internet Access Profile. Controlar o nosso acesso à internet. Então, o que ele vai considerar um acesso à internet? Tudo que vai estar trafegando em portas standard HTTP e HTTPS, ou seja, porta 80, porta 443. Ele vai filtrar todo tipo de acesso, com exceção o acesso 365. Se você quer bloquear o acesso a 365, você vai usar esta política aqui, que não é o nosso caso nesse momento. Então, para começar, você já checa esse profile aqui do Internet Access Profile. Então, vou baixar o client, vou instalar o client na máquina e devo dizer qual o tráfego que eu quero encaminhar. E aonde que a gente começa as configurações? A gente tem esses dois pontos, como eu falei, Security Profile e também o Content Filter. Security Profile é o profile geral, é o que ele diz o que pode ou não ser acessado. Então, um Security Profile vai ser formado por as políticas. Então, eu vou adicionar políticas ao Security Profile. A política, eu vou dizer basicamente, pode acessar tftech.com.br. E aí eu crio uma política, né? Política, por exemplo, tftech default, e associo o profile. Mas eu quero fazer um deny nas redes sociais. Crio uma política, deny social media e acesso, né? Linko ela ao profile. Então o profile vai carregar as políticas. Eu vou abrir o Dryo para poder fazer um desenho aqui para que fique bastante entendível para vocês. Então já estou com a minha tela do Dryo aberta aqui. Eu vou utilizar dois ícones aqui bastante simples. Então aqui a gente vai configurar, por exemplo, um profile, certo? O profile do usuário. E esse profile ele vai ser formado por diversas políticas. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma... vou colocar assim, deny social. Aí eu crio outra política. Estou negando. Allow-education, permitindo sites de educação. Aí eu vou lá e crio outra política, uma política customizada, por exemplo. Bem customizada. Allow LinkedIn. Quero criar o acesso só para o LinkedIn. E eu vou linkar essas políticas com o meu profile. Então, cada política que eu tenho aqui, eu vou linkar ela direto com o profile. E aí, esse profile ele pode ser customizado de várias formas. Né? Por exemplo, eu quero um profile mais liberado, um profile mais restritivo. Né? Crio o profile, por exemplo, default para os meus colaboradores. Todo mundo que entra, eu entrego aquele profile. Depois eu vou falar como que a gente entrega esse profile. Quero criar um profile mais permissivo, né? Onde a diretoria quer ter todos os acessos. Eu estou falando como que funciona na prática nos ambientes de verdade, tá? Muitos ambientes já estão muito mais tranquilos contra isso e eles já têm um padrão de liberação maior. O que eles fazem é controlar a questão de produtividade e outros fatores. Se o usuário está no Facebook ou no Instagram, não importa. O importante é que ele esteja produzindo. Mas tem algumas políticas de empresa, eu diria ainda que é a maioria, que ainda tem aquela questão mais de tentar bloquear os acessos porque pode diminuir a produtividade do colaborador. E aí o que acontece? Deixa eu copiar aqui toda essa estrutura. Eu posso ter um outro perfil. Esse daqui é o meu profile 1, por exemplo. E eu posso criar um profile 2, onde eu vou entregar outro tipo de acesso. Então aqui, por exemplo, nesse profile 2, eu vou deixar ele mais liberado, não vou dar um drop. Um ponto muito importante, né, que muita gente pode perguntar. O padrão, o start dele é bloquear tudo ou liberar tudo? O padrão dele é liberar tudo. Então, se você não criou nenhuma regra de deny, ele vai estar liberando de forma quase que geral. Então, você vai associar ele para cada um dos seus grupos.
O ideal é criar grupos, né? Grupo colaboradores, grupo diretoria, grupo allow social media, e você vai jogando isso para os usuários. Depois a gente vai ver como que linka esses perfis com os grupos de usuário. A gente vai ter sempre uma ordem, tá? Vou mostrar aqui no portal, deixa eu pegar o portal. Então aqui dentro desses itens eu tenho Security Profiles, já tenho até alguns criados aqui, por exemplo, TFTech Colaborador, TFTech LinkedIn, e esse último aqui eu vou falar no detalhe depois. Cada um desses profiles, ele é formado por policies, né? Então aqui, profile, policies. Então aqui eu tenho esse profile com 2 policies, aqui eu tenho esse profile com 2 policies, ou seja, uma policy que está liberando o acesso, tem outra que está negando, uma que está liberando e outra que está negando. Por padrão, tudo que está aqui vai ser liberado, o que vai negar é somente esse social. Aí vocês podem ver que eu tenho um ponto que é extremamente importante aqui, que é a questão da prioridade. Notem que aqui eu tenho essa prioridade, 200, 365 mil. Essa prioridade, ela é uma prioridade de aplicação, a regra padrão que a gente está acostumado. Quanto menor o número, maior a prioridade, maior vai prevalecer. Por que ele tem isso? Porque pode acontecer num determinado momento de um colaborador receber 2 perfis. E aí o que ele aplica, né? O TFTech Colaborador ou o LinkedIn? Ele vai ir no perfil de menor prioridade. Então, se eu recebi os 2 profiles, por exemplo, recebi esses 2 aqui mesmo, tá? Tô com esses 2 profiles aqui. Aí, o que ele vai aplicar primeiro? Esse, tá? Por quê? Por questão da prioridade dele ser 200. E esse aqui, basicamente, ele vai deixar em segundo plano. E aí, dentro do profile, eu também tenho prioridades. Por que eu tenho prioridades aqui dentro? Porque pode acontecer de eu ter regras que se sobreponham, né? Eu tenho uma regra aqui. Allow YouTube. E aqui eu tenho um deny social media. O que ele tem uma regra que libera o YouTube e outra que bloqueia a mídia social. O que ele vai aplicar? A de menor prioridade. Liberou o YouTube. E depois, se eu tentar acessar Instagram, qualquer outro, ele vai bloquear porque ele tem essa regra. Então, tanto no profile quanto nas regras, a gente tem prioridades para que as coisas sejam aplicadas de maneira correta, ok? Então é dessa forma que ele vai funcionar. Agora eu vou falar como que isso vai ser associado para o usuário. Isso é associado para o usuário através de Conditional Access. Então a gente já sabe que a gente precisa, né, pelo menos ter algumas licenças premium para que eu possa habilitar e entregar isso para os usuários. Conditional Access, pelo menos uma licença P1 para que a gente possa utilizar. Então isso é um dos requerimentos. A gente não tem um custo direto pela funcionalidade, mas a gente precisa de licença. Então, até abrindo um parênteses, licenças, principalmente corporativo, licenças premium, entra aí de P1, P2. Galera, se possível, invistam nisso, pelo menos uma licença P1, porque a gente ganha muitas e muitas funcionalidades com as licenças premium. Elas se valem no final do dia, tá? Eu sei que às vezes pode parecer um custo caro, mas elas se valem muito porque elas entregam muitas funcionalidades. Não é apenas uma funcionalidade. Então, se você tem licenças P1 e P2 e não está ativando as features de segurança, entre nos estudos, comece a entender o que você pode melhorar no seu ambiente, porque você tem várias funcionalidades que vão ajudar você com certeza. Então, a gente entrega isso através do Conditional Access. Então, eu vou lá no Conditional Access, vou criar uma regra e eu vou dizer que um grupo ou um colaborador, o ideal é grupo, né? O grupo que eu criei lá, internet, colaboradores, tem acesso a um profile X. O grupo, internet, social media, tem acesso a um profile Y. Pode acontecer de, nas suas regras, você daqui um pouco não entregar todos os grupos, né? Eu tenho um colaborador novo que entrou e não colocaram ele em nenhum grupo. E aí como é que fica o acesso à internet dele? Se ele não tem nenhum grupo, provavelmente ele não vai receber uma política de Conditional Access, né? Eu simplesmente, do jeito que tá, eu criei aqui, mas não criei nenhuma política de Conditional Access. Quando você não tem nenhuma política de Conditional Access, essa regra aqui ela vai ser aplicada para todo mundo. Tá? Por isso que eu coloquei, isso aqui eu criei, tá? Só que depois que você cria, você não deleta mais ela, que é for all, para todo mundo. E ela necessariamente precisa vir para que o Global Access entenda que a sua regra de bloqueio, ela tem que vir com o número 65 mil. Criou uma regra com 65 mil, ele vai jogar lá embaixo e ele vai entregar para todo mundo que não tem um perfil associado. Rafa, mas se eu tô com um perfil de colaborador aqui, tá? Ele vai aplicar essa regra aqui para mim? Não. Se você tem um profile, ele não aplica. Se você não tem profile, não recebeu nenhuma regra, aí ele vai sim aplicar essa regra aqui, ok? Beleza.
Então, como é que funciona isso? Eu vou criar um profile aqui até para mostrar para vocês, tá? Vou criar um novo profile que eu vou chamar, por exemplo, de TFTech. Vou colocar aqui restrito. TFTech restrito. Você pode escolher habilitar ou não. Colocar a descrição também é muito importante, tá? Pode escolher habilitar ou não. E a prioridade. A prioridade menor é 100 e ela vai aqui, olha o que ele diz para nós, começa em 100, vai até 65 mil, só que a regra é 65 mil, ele vai entender automaticamente que é a regra que ele aplica para todo mundo. Você não coloca aquele profile 65 mil, você não coloca ele para ninguém via Conditional Access, ele vai ser entregue automaticamente para quem não tem esse perfil. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que ele tem uma prioridade 500, tá? Lembrando que essa prioridade do profile, eu estou falando de prioridade do profile, ela só vai valer, ele só vai usar essa prioridade caso ele tenha 2 profiles sendo aplicados, porque se ele recebe só um profile, não interessa a prioridade para ele. E aqui eu vou avançar, e aí ele vai pedir para mim, ok, você está criando um profile, você quer linkar ele com qual políticas? Eu não vou linkar com ninguém, tá? Porque eu vou criar as políticas com vocês agora. Então, ok, criei só um profile vazio, certo? Como que funciona? Tá aqui ele, restrito. Eu venho aqui em Web Content Filtering Policy e aqui eu tenho as políticas. Notem que eu já tenho algumas políticas aqui criadas, tá? Então, vou pedir para criar uma policy. Vou colocar o nome dessa policy aqui. Por exemplo, deny underline YouTube. Tá? Criei uma política para negar o YouTube. Qual é a ação que você vai fazer com essa política? É uma política para bloqueio ou para permissão? É uma política de bloqueio. Então, avança. E aí ele vai dizer, ok, então cria a regra que você quer dentro dessa política. Tá? Uma política, ela pode ter N regras, tá? Então, até aqui, dentro do nosso desenho, aqui embaixo ainda, deixa eu pegar um quadradinho, queria um quadrado menor. Aqui embaixo, eu ainda tenho as regras, tá? Aqui eu tenho as minhas rules. Então aqui eu tenho regras. Essas regras vão ser linkadas direto com a sua política. Tá? Você pode ter uma regra ou você pode ter várias regras. Então voltando aqui. O nome dessa regra aqui, vou colocar o mesmo nome. Deny YouTube. É muito bom ter uma padronização, ok, pessoal? Você pode fazer o bloqueio, criar a regra a partir de categorias, né? Então aqui eu tenho várias categorias. Só é importante que essas categorias aqui, por padrão, não são editáveis ainda, tá? Então, por exemplo, se eu queria bloquear social media por completo, poderia vir aqui e bloquear social media. Quero uma de education, tá? Vamos ver, pornografia, deve ter aqui, ó, pornography, tá? Então, aqui você faz os bloqueios. Beleza, mas eu queria bloquear só o YouTube. Aí você pode trocar de categoria para FQDN e aqui você poderia colocar, por exemplo, asterisco.youtube.com. Tá? Poderia colocar dessa forma aqui e vou pedir para que ele associe. Quero colocar mais uma outra regra aqui dentro. Como eu estou criando uma específica para YouTube, não faz sentido eu colocar muita coisa, tá? Então, estou criando uma regra só para eu ter o bloqueio do YouTube. Então, tem uma regra, tá? Tem uma regra de YouTube. Notem que eu tenho uma regra de bloqueio, eu tenho uma regra de allow que eu já tinha criado. Agora, eu vou lá no meu Security Profile, aquele que eu criei, aqui, por exemplo, acesso restrito, e eu vou linkar ele às minhas políticas. Então, agora eu já tenho uma política, tá? Uma política existente. E agora, qual que é a minha política? Deny YouTube. E agora aqui eu coloco qual que é a regra. Eu vou deixar ele como 100. Ele vai ficar lá no topo, tá? Então, a primeira coisa que ele vai validar é se ele libera ou não o YouTube. Então, está criada essa primeira regra. Temos um profile, temos uma política com uma regra. Então, aqui no meu Security Profile, agora a gente já tem esse restrito aqui. Mas não está nada aplicando para ninguém. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho uma VM aqui, Windows 11, que eu já fiz um processo de join nela. Ela já tem um join no AD e ela está logada aqui, inclusive, com o usuário do Gui. Tá? Tá logada com o usuário do Gui essa VM. Deixa eu até abrir aqui um terminal, só para eu pegar o nome dela. Host name. Ela tá lá, desktop V30. Eu vou vir aqui no Enter ID, aqui em Devices, só para eu encontrar ela, porque eu adicionei ela agora há pouco tempo aqui. Eu nem cheguei a conferir, mas a princípio ela está aqui porque eu já estou logado com o usuário. Tá aqui ela, ó, desktop V30 com o usuário do Gui e ela passou pelo processo de Entra ID Join. Tá com Join no domínio, tá? Beleza, então eu vou pegar essa VM aqui
E primeiro eu vou pegar o endereço, tá? Onde é que eu pego o endereço? Aqui no connector. Então, dentro dos conectores, conector não, pessoal, desculpa, client download, posso clicar com o botão direito aqui no link, copiar o link. Deixa eu voltar lá na minha VM, deixa eu expandir ela aqui, vou abrir o browser e eu vou colar o link. Ele vai fazer o download para mim, tá? Então tá baixando aqui Global Secure Access Client. Super simples, next, next, finish, tá? Não precisa configurar basicamente nada. Então vou abrir aqui o arquivo. Antes de eu configurar ele, vamos só testar aqui, por exemplo, ó, Instagram. Ok, abrindo. YouTube. Abrindo. Tá tudo funcionando aqui de boa. TikTok. Tudo funcionando, tá? Então, ok, só para a gente validar. Então, vou dar um ok aqui, vou dizer que eu quero instalar isso aqui. Você pode fazer o deploy via script ou próprio Intune. Vou dar um ok. E ele vai fazer a instalação. Ele já vai identificar o usuário que você tem logado na máquina. Por isso que ele precisa de Hybrid AD Join ou então de um join diretamente no seu Entra ID. Ele vai aparecer o cliente aqui, esse cliente. Está pedindo o processo de login. Esse login que ele saltou aqui é exatamente o login do usuário. Notem que ele faz o processo de SSO e ele já ficou verdinho, estão vendo? Posso clicar aqui em Advanced Diagnostic. Vocês viram que ele já ficou verdinho, porque ele já conectou com o usuário. Então aqui, um overview, né, sobre o dispositivo, ele vai fazer um health check na máquina, em cima do profile da máquina, se está ok. Tá dando ok aqui do meu IPv4, né, provavelmente porque ele está com configuração direto do meu Hyper-V, porque essa máquina é do Hyper-V. E aqui é uma parte importante, ele vai mostrar a questão do profile que ele está recebendo e aqui as regras. Inclusive ele vai começar a mostrar a filtragem de tudo que está acontecendo para você. Se você quiser daqui um pouco analisar alguma coisa que está passando na máquina, você pode vir por aqui. Aqui o hostname, né, se você quiser fazer uma filtragem também, uma coleta de dados, e aqui o tráfego da máquina. Então você pode startar as coletas a partir do cliente. Então o cliente já está rodando. Vou pegar aqui, vou fechar o meu perfil, vou fechar a internet, vou abrir aqui a internet de novo. Vamos digitar aqui de novo TikTok. Ok, continua navegando, né? Tá aqui TikTok. Vou abrir, deixa eu ver aqui, Instagram. Vamos abrir o Instagram. Ok, tudo funcionando, tá? Então, a gente já está com uma máquina configurada. Agora, como eu não tenho nada configurado, eu vou voltar aqui nas minhas configurações de profile. Rafa, você falou que se não tem nada aplicado, porque a gente não aplicou ainda, ele vai pegar essa regra aqui, for all 65 mil. Sim, mas ele aplicou alguma coisa? Não, porque olha só, eu não tenho nenhuma política linkada a ela, tá? Então, nada linkado. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma regra, né? Na verdade, eu já tenho até aqui uma categoria que eu criei, né? Na verdade, uma política, Deny Social. Dentro do Deny Social, olha o que eu coloquei. A categoria de social, dizendo que não posso acessar, tá? Eu vou fazer só mais um teste, eu vou adicionar mais uma regra aqui. Vou dizer Deny TFTech, tá? Nunca façam isso, nunca deem deny na TFTech, é só um laboratório. E aqui eu vou colocar, por exemplo, asterisco.tftech.com.br. Então eu estou dizendo que se ninguém tiver regra, tá? Eu vou fazer o quê? Dentro do social, eu estou colocando a TFTech também, certo? Então essa regra de social bloqueia social e bloqueia o URL da TFTech. Então o que eu vou fazer? Antes de eu fazer desse link, vou testar aqui também, acessar a TFTech, tftech.com.br, aqui da minha VM. Ok, está acessando, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu profile e eu vou linkar essa política ao profile. For all, link policy, e eu vou linkar uma política existente, que era a minha política de social. Deny social, que vai dar deny na TFTech. Vou deixar ela como regra sempre, porque ela vai ser a única regra que eu vou colocar aqui dentro, ok? Então está aplicado. A partir de agora, né, como o usuário do Gui que eu estou usando não tem profile nenhum associado, a tendência é que ele comece a pegar essa regra aqui.
ele vai demorar para pegar, Rafa? Ele pode levar aí em torno de uns 15 minutos para que ele aplique. Por quê? Porque aqui no client, o cliente está aqui, ele precisa renovar a política dele, tá? Então ele vai ter que renovar essa política para que ele receba a configuração nova. Às vezes a gente pode tentar dar uma forçada restartando o cliente. Botão direito aqui, restart. Ele vai levar em torno de uns 30 segundos, mas a gente pode fazer um force nele. Já alertou ali o cliente restartado. Vamos tentar fazer um teste aqui, ver quanto tempo mais ou menos ele vai levar para dar o drop na nossa página. Na hora, tá? Isso também é uma coisa que provavelmente vai ser melhorada em breve, né? Ele não está colocando uma mensagem customizada, como geralmente no proxy a gente avisa o usuário. Simplesmente ele está dizendo que o acesso está bloqueado, né? Então o TFTech não foi. Se eu tentar acessar aqui, por exemplo, portal.tftechprime.com.br, o nosso portal aqui da TFTech Prime está acessando, tá? Então está acessível ali com todos os nossos conteúdos. Então ele fez o bloqueio diretamente na URL. Se eu tentar acessar aqui de novo, vamos lá no Instagram, tentar abrir o Insta aqui, Instagram ainda está pegando, tá? Instagram ainda ele tá conseguindo validar. Ainda não pegou. Eu coloquei social media, né? Então, provavelmente logo logo ele vai bloquear também. TikTok, vamos ver. Ó, TikTok já não acessou mais. Deixa eu testar aqui YouTube. YouTube ainda está liberando também, tá? Então vocês vão vendo que eles vai pegando as regras, vai aplicando aí aos pouquinhos, tá? Então logo logo provavelmente ele já vai dar o bloco nessas outras URLs aqui que eu coloquei, porque eu criei uma regra de social media, certo? Pegar aqui Facebook. Vamos ver, Facebook já bloqueou também, tá? Então com o tempo ele vai bloqueando todos esses conteúdos aqui. Agora, o que eu quero fazer? O Gui ele já estava com aquela regra ali, porque ele não bloqueou basicamente nada. Então agora eu vou criar um profile diferente, né? Já que o Gui está sem profile associado, eu vou criar um novo profile. Vou chamar, deixa eu só pegar o padrão que eu estava utilizando aqui de nomenclatura dos profiles, e eu vou chamar de TFTech traço lá, faz de conta que esse aqui é um perfil menos restritivo, tá? Vou colocar ele aqui com uma regra 150, não vou colocar 2 grupos associados e habilitado. Vou dar um next. Deixa eu ver o que a gente pode linkar ele aqui de política, né? Eu vou dar uma olhada no que eu tenho de política aqui. Eu vou criar o perfil, depois eu dou uma olhada nas políticas, ok? Então, vou liberar aqui. E agora nesse perfil TFTech Allow. Nas minhas políticas, agora o Gui, por exemplo, estava com bloqueio na TFTech, né? O TFTech que estava bloqueando ele. Eu tenho aqui o Deny Social, que tem 2 regras dentro desse Deny Social, que era uma URL da TFTech e outra só a categoria web. Eu vou criar agora um padrão diferente. Eu vou deixar o Gui com uma política mais liberada. Então eu vou criar uma outra regra aqui que eu vou chamar de Allow Sites TFTech, certo? E essa regra vai liberar. E aqui eu vou fazer mais ou menos um jogo de regras de sites que eu quero que sejam liberados, tá? Então vou pegar, por exemplo, vou colocar o URL da TFTech que eu tinha bloqueado quando o Gui estava acessando. Então vou colocar aqui .tftech.com.br, vou adicionar. Aqui não faltou um asterisco. E aqui TFTech site. Vou criar uma outra regra aqui, por exemplo, TFTech-portal, e aqui eu vou utilizar fqdn, asterisco, ponto, portal.tftechprime.com.br. Vou adicionar. Ok, então estou liberando 2 regras, sendo que uma delas o Gui estava tomando o deny. A gente sabe que ele estava sendo barrado quando ele estava tentando fazer o acesso. E eu vou criar uma política que eu vou fazer uma política de bloqueio, tá? Vou colocar aqui, block social medias, que eu vou especificar exatamente, como a gente não consegue dar um drop em algumas mídias, eu vou especificar mais ou menos aqui o que eu vou bloquear. Então eu vou vir aqui, nome,
block traço Instagram. Vou colocar aqui por FQDN e aqui eu vou dizer *instagram.com. Vou bloquear também Facebook. Deixa eu bloquear aqui, ó. Block _ Facebook. E aqui eu vou dizer *facebook.com. E eu vou testar, por exemplo, o YouTube, tá? Quero ver se o YouTube ele vai deixar liberado para mim. Então, criei aqui mais uma política. E agora eu vou lá no meu profile, aqui no profile TFTech Allow, e eu vou linkar com essas duas políticas. Então, vou dar um link policy existentes. Vou selecionar aqui a política de Allow TFTech, prioridade 100. E aí eu vou colocar a política de Deny. Essa política de Deny Social Medias. Ok. Ela está com regra 100 já, viu, pessoal? Eu esqueci de trocar a regra. 150. Ela diz que já existe uma regra. Maravilha. Então, linkado essas duas políticas. Enquanto isso, só para a gente fazer um teste aqui lá na máquina do Gui, testar, acessar aqui tftech.com.br, bloqueado, tá? Esse aqui eu vou seguir como meu guia. Como que a gente entrega isso para o Gui? Como é que eu vou fazer para liberar isso? Vou fazer uma melhor prática. Eu vou vir aqui no Azure AD, no Entra ID, e eu vou criar um grupo. Eu vou chamar um grupo de segurança, vou chamar esse grupo de GR-internet TFTech. E aqui eu vou associar o Gui dentro desse grupo. Então, vou colocar aqui Guilherme Campos. Maravilha. Gui associado aqui no grupo. E agora eu tenho que criar um conditional access. Então eu venho aqui no Entra ID, Security. Lembrando que se não habilitar o conditional access é porque você não tem licença premium. Você precisa de uma licença pelo menos P1. Vou criar uma nova política que eu vou chamar aqui de internet-tftech. Quais os itens que eu preciso linkar aqui, tá, pessoal? Eu preciso dar um assignment, quem vai receber, qual que é o target, qual o aplicativo que eu estou colocando essa política, e aqui embaixo em session, que eu vou dizer qual o grupo que eu vou estar linkando, qual o profile que eu vou estar linkando. Então, eu vou associar ela para quem? Vou associar ela para o grupo que eu criei, tá? Nunca associem para todo mundo, porque isso pode trazer um problema para você. Primeiramente, é legal testar com um grupo restrito. Então, vou colocar uma política para o grupo da TFTech. Aqui no Target, eu vou selecionar o Global Security Access, que está em preview ainda. E qual bloqueio que eu quero fazer? Bloqueio de tráfego para internet. E lá embaixo em Session, muito importante, onde eu vou colocar o quê? Vou marcar para ele usar o Global Access Security e eu vou selecionar o filtro. Qual que é o meu filtro? TFTech Allow. Lembrando, nunca escolham esse for all que é o 65.000. Então, selecionei o Allow. Ok. Marquem a política aqui para ela já valer e a gente vai criar essa política. Então, criei o grupo, botei o Gui num grupo e agora eu criei um conditional access dizendo, pega esse grupo que o Gui tá e linka ele com esse profile aqui do nosso Global Security Access. Feito isso, agora a gente volta lá para a máquina. Deixa eu dar um restart aqui no client. E geralmente com restart ele consegue efetivar mais rápido essa configuração. Ó, client restartado. Vamos ver se ele já vai efetivar ou vai levar uns minutos. tftech.com.br. Vamos aguardar aqui, ver se ele já vai permitir. Ele pode levar um tempinho, como eu já disse para vocês, para ele aplicar essa política, tá? Quem vai mandar aqui no caso, né, do tempo que ele está fazendo o refresh, do tempo que ele está pegando o perfil, é o client, tá? O client que vai lá e vai tentar buscar essa configuração. Então, sempre quem vai mandar aqui vai ser o client. Vamos aplicar aqui, vamos esperar. Vou clicar aqui com o botão direito, Advanced Settings. E aqui no Advanced Settings a gente pode monitorar algumas coisas, embora aqui nessas regras ele vai me mostrar algo muito mais sucinto, tá? A gente consegue depois, no final da aula, eu vou mostrar onde que a gente consegue pegar as informações sobre o que ele pode estar fazendo de bloqueio, como que isso pode refletir para nós. Estão vendo que a página ainda
continua bloqueada, tá? Então vou aguardar aqui mais um pouquinho, vou aguardar aí em torno de uns 2 minutos para eu ver quando que ele vai refletir e vai liberar o acesso aqui para mim da TFTech. Galera, aguardei uns 5 minutos aqui, vamos fazer um teste de novo, ver se ele já vai conseguir bloquear alguma coisa aqui para nós ou liberar, né, o nosso acesso. tftech.com.br. Liberou o nosso site já, galera. Então, o TFTech que eu tinha liberado já tá ok. Vamos ver se o Instagram já tá bloqueado. Instagram.com. Instagram bloqueado. Então, ele levou aí uns 2, 3 minutinhos. Eu deixei um pouco a mais até para poder validar. E a gente viu que ele já fez o bloqueio. Agora, para a gente poder finalizar, eu vou falar um pouquinho aqui da parte onde a gente consegue coletar as informações referentes ao que está acontecendo em cima do nosso tráfego. Aqui em Traffic Logs, aqui nessa guia aqui da direita, é onde a gente vai conseguir buscar as informações de tráfego. Então, notem que ele está mostrando todas as informações aqui para nós, certo? Então, por exemplo, ele vai levar um tempo, tá? Isso é super importante. Ele vai levar um tempo para trazer as informações para vocês. Ele pode demorar aí em torno de 10, 15 minutos para refletir esses logs. Vocês podem fazer download dessa parte de logs, mas ele vai trazer essas informações todas aqui. Ele vai mostrar tudo que o usuário tentou acessar. Por exemplo, olha só, tftech.com.br, ele deu allow. Ele está ainda com um tráfego bastante de tempos atrás. Olha aqui quando ele está dando o bloqueio aqui para mim, do tftech.com.br, bloqueando todos para o usuário do Gui. Lá em cima a gente já viu que ele teve já um allow. Então é aqui onde vocês vão conseguir coletar todas essas informações. E qual o profile que ele está sendo monitorado. Por exemplo, aqui ele está monitorando a parte de Internet Access, a gente não tem nada de informação de Private Access e aqui também de 365. Beleza? Para a gente finalizar, apenas um relato do que eu acho da ferramenta. É uma ferramenta que ainda está em preview. É uma ferramenta que ela parece ser muito interessante, é uma funcionalidade muito legal. Você já conseguir implementar isso diretamente para os seus clientes. Tem um ponto muito relevante que muita gente pode pensar. Isso vai ser muito legal para utilizar, por exemplo, com o AVD. O AVD ele só está funcionando nesse momento com sessões únicas, no modo personal. No modo Pulled ainda não está funcionando. Outro ponto importante, como ele está em preview, nos testes que eu fiz, em alguns momentos a gente nota que ainda existem alguns bugs. Por exemplo, você coloca uma página para bloquear e você coloca lá uma lista de páginas. Por exemplo, coloquei um social media. Daqui a um pouco ele está bloqueando todas as mídias sociais. Você faz um teste no Facebook, Facebook abre. Então, é uma aplicação que está em preview, vale a pena testar, vale a pena você entender como que ela funciona, porque no momento que ela sair de preview é algo que pode ajudar você a ter o seu controle aí de internet diretamente linkado com Azure. Eu vejo isso principalmente para quem trabalha no modelo Cloud Only, né? Quem não tem uma estrutura local, ainda não tem toda essa estrutura de proxy, algo nesse sentido, essa ferramenta vai ajudar bastante você. Certo, pessoal? Então aí, para quem curtiu o nosso vídeo, deixa o like, tá? Comenta aí o que você achou da ferramenta, se é algo que pode ajudar você ou não, o que você acha que poderia melhorar em cima dela. Eu já falei algumas coisas que eu acho. Outro item que eu acho que a gente poderia melhorar essa questão aí do bloqueio seria quando a gente pudesse utilizar ele em cima principalmente das configurações do AVD, porque eu vejo isso aqui muito funcional para a parte de AVD, acho que utilizaria bastante, ajudaria bastante. Mas uma ferramenta em preview está melhorando, está se difundindo. Mais um ponto, eu fiz na semana passada um vídeo de AZ104, se você não viu, clica aqui em cima no card que eu estou deixando, um vídeo muito bacana, quase 5 horas de revisão de AZ104, e a gente está no desafio dos 1000 likes, a gente já está aí, andou bastante em cima desse desafio até o final de março. Se bater 1000 likes eu vou trazer toda aquela arquitetura que eu utilizei no vídeo na prática aqui no canal do YouTube. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo, até a próxima aula, grande abraço e #Parte 1 Nuvem.